Os videogames são uma das formas de entretenimento mais populares que existem, não é à toa que é a mídia que mais gera lucro, ultrapassando a indústria dos filmes e da música. Mas quando que eles surgiram? E como chegaram no nível em que estão hoje em dia? Nesse vídeo você vai descobrir, mas antes por favor se inscreva no canal, é de graça e sua inscrição é o que ajuda o canal a continuar fazendo vídeos. Tênis para dois é considerado um dos primeiros jogos eletrônicos da história. Foi criado em 1958 por William Higginbotham, um físico americano, e exibido pela primeira vez no Laboratório Nacional de Brookhaven durante um evento de portas abertas. O jogo foi projetado para ser jogado em um osciloscópio, um dispositivo eletrônico utilizado principalmente para exibir e analisar formas de onda elétricas. No tênis para dois, os jogadores controlavam barras verticais que simulavam raquetes de tênis. Um ponto era marcado quando o jogador conseguia fazer a bola passar pela raquete do oponente e atingir o lado oposto da tela do osciloscópio. Embora simples em comparação com os jogos de hoje, tênis para dois foi inovador para a época, demonstrando o potencial dos jogos eletrônicos como uma forma de entretenimento interativo. Spacewar é amplamente reconhecido como um dos primeiros jogos de computador da história. Foi criado em 1962 por Steve Russell, com a ajuda de seus colegas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, onde trabalhavam no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT. O jogo foi desenvolvido para o computador DEC PDP-1, um dos primeiros computadores comerciais disponíveis. Spacewar colocava dois jogadores no controle de naves espaciais em um campo de gravidade simulado, onde eles podiam manobrar e disparar mísseis uns contra os outros. O objetivo era destruir a nave do oponente enquanto evitava os perigos do campo gravitacional central, representado por uma estrela. Spacewar foi revolucionário em muitos aspectos. Ele demonstrou o potencial dos computadores para criar experiências interativas e divertidas. Além disso, introduziu conceitos como gráficos vetoriais, interação em tempo real e jogabilidade multiplayer, elementos que se tornaram fundamentais na história dos videogames. Sua influência pode ser vista em muitos jogos posteriores e é frequentemente citado como um marco importante no desenvolvimento da indústria de videogames. Introduzido pela Magnavox em 1972. O lançamento do console doméstico Magnavox Odyssey marcou um momento significativo na história dos videogames. Ele foi o primeiro console de jogos doméstico comercialmente disponível. O Odyssey foi desenvolvido por Ralph H. Baer, um engenheiro e inventor conhecido como o pai dos videogames. O Magnavox Odyssey permitia aos jogadores experimentarem uma variedade de jogos, embora fossem muito simples em comparação com os jogos modernos. Utilizando cartões de plástico que eram colocados sobre a televisão para gerar elementos gráficos simples, como quadrados, linhas e pontos, os jogadores podiam participar de jogos como tênis, hóquei, futebol e muito mais. No entanto, o Odyssey tinha algumas limitações, como a falta de som e a necessidade de acessórios extras, como cartões e dados, para jogar diferentes jogos. Apesar disso, o lançamento do Odyssey estabeleceu as bases para a indústria de videogames domésticos e despertou o interesse do público em jogos eletrônicos. Lançado em 1977 pela Atari, Inc., o console Atari 2600 é um dos consoles mais icônicos e influentes da história dos videogames. Também conhecido como Atari Video Computer System. O 2600 foi o primeiro console a popularizar os cartuchos de jogos intercambiáveis, permitindo aos jogadores trocar e jogar diferentes títulos em um único sistema. O Atari 2600 ajudou a definir a era de ouro dos videogames nos anos 80, introduzindo uma série de jogos clássicos que se tornaram parte integrante da cultura pop. Alguns dos títulos mais conhecidos incluem Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, Pitfall e Adventure. O hardware do Atari 2600 era relativamente simples, com gráficos e sons básicos, mas sua ampla biblioteca de jogos e sua acessibilidade contribuíram para seu enorme sucesso. O console ajudou a popularizar os videogames como uma forma de entretenimento doméstico e é frequentemente lembrado como um ícone da era dos videogames dos anos 80.
Ambos lançados no final dos anos 1980, o Super Nintendo Entertainment System e o Sega Genesis, conhecido como Mega Drive em algumas regiões, são dois dos consoles mais icônicos da era dos 16 bits, que dominou a década de 1990. Tiveram um impacto significativo na indústria de videogames e na cultura pop. O SNES foi lançado pela Nintendo em 1990 no Japão e na Coreia do Sul, seguido por lançamentos na América do Norte, Europa e outras regiões em 1991 e 1992. Apresentava uma unidade central de processamento avançada para a época, gráficos melhorados em relação ao seu antecessor, o NES, e um som de alta qualidade. Ele também introduziu o Chip Mode 7, que permitia efeitos de rotação e escala nos jogos. Era conhecido por sua biblioteca de jogos excepcionais, incluindo clássicos como o Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country e muitos outros. O Sega Genesis foi lançado pela Sega em 1988 no Japão, e em 1989 na América do Norte, Europa e outras regiões. O Genesis era conhecido por seu processador mais rápido em comparação com o SNES, permitindo gráficos mais avançados em alguns jogos. Ele também tinha uma trilha sonora distintiva graças ao seu chip de som Yamaha. O Genesis teve uma impressionante biblioteca de jogos que incluía títulos como o Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, Golden Axe, Mortal Kombat ou com sua versão polêmica devido ao conteúdo violento e muitos outros. Lançado pela Sony em dezembro de 1994 no Japão e em setembro de 1995 na América do Norte, Europa e outras regiões. O PlayStation original apresentava gráficos 3D e um leitor de CD-ROM, uma novidade na época. Ele competiu diretamente com o Sega Saturn e o Nintendo 64. O PlayStation ofereceu uma biblioteca diversificada de jogos, incluindo títulos populares como o Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Gran Turismo e o Crash Bandicoot. O sucesso do PlayStation original estabeleceu a Sony como uma potência na indústria de videogames e marcou o início de uma série de consoles PlayStation subsequentes. Em 2000, o PS2 foi um marco na indústria de videogames, tornando-se o console mais vendido de todos os tempos. Introduziu melhorias significativas em relação ao seu antecessor, como gráficos mais avançados, capacidade de reprodução de DVDs e uma vasta biblioteca de jogos. Em 2006, o PS3 trouxe uma arquitetura de hardware mais complexa, incluindo um processador Cell e gráficos avançados com suporte a resoluções de alta definição. Introduziu serviços online como a PlayStation Network, além de recursos como Blu-ray e streaming de vídeo. Em 2013, o PS4 foi um grande sucesso devido à sua potência de hardware, biblioteca de jogos diversificada e integração social aprimorada. Introduziu recursos como o Remote Play, permitindo aos jogadores jogar em dispositivos móveis e PCs. Lançado em 2020, o PS5 trouxe avanços significativos em desempenho, com hardware de última geração, incluindo um SSD ultra rápido para tempos de carregamento reduzidos e gráficos de alta fidelidade. Introduziu tecnologias como feedback tátil no controle DualSense e áudio 3D, proporcionando uma experiência imersiva de próxima geração. Lançado em 2001 pela Microsoft, o Xbox foi o primeiro console da empresa e competiu com o PlayStation 2 e o GameCube da Nintendo. Apresentava hardware poderoso para a época, suporte a jogos online através do serviço Xbox Live e um grande controle ergonômico conhecido como o Duke. Em 2005, o Xbox 360 trouxe melhorias significativas em relação ao seu antecessor, incluindo gráficos de alta definição, maior capacidade de armazenamento e uma comunidade online robusta através do Xbox Live. Introduziu o Kinect, um sensor de movimento que permitia jogar sem a necessidade de um controle físico. Em 2013, o Xbox One concentrou-se em oferecer uma experiência de entretenimento all-in-one, combinando jogos, TV, filmes e música em um único dispositivo. Introduziu recursos como o Kinect 2.0, streaming de jogos via Xbox Game Pass e integração com serviços de TV e entretenimento. Em 2020, o Xbox Series X e o Xbox Series S representam a mais recente geração de consoles da Microsoft. Oferecem hardware de última geração, incluindo SSD ultra rápidos, capacidade de jogos em 4K e até 8K,
taxas de quadros mais altas e recursos como Quick Resume e Smart Delivery para melhorar a experiência do jogador. E você, já jogou em qual desses consoles? Conhecia todos eles? Deixe no comentário a sua resposta, dê um like se gostou do vídeo, até a próxima!